Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Fabiano Contarato bateu boca com o senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato na primeira instância, quando Moro estava com a palavra para a discussão e parabenizou o relator do projeto que estava em discussão, se confundiu com as palavras e referiu-se à sessão da CCJ como aula. Contarato, de alguma forma, se sentiu pessoalmente atingido e interrompeu Moro para se queixar, o que surpreendeu a todos, inclusive o senador Davi Alcolumbre, que presidia a sessão e que explicou a Contarato que não houve qualquer ofensa. Embora Moro tenha explicado que não se referiu a Contarato, o senador pediu a palavra para rebater Moro e o senador Plínio Valério explicou a divergência. O senador Contarato não quer penalizar ninguém ou quer pena branda. Traduzindo do português, é isso, sendo também interrompido por Contarato. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu queria aqui elogiar o relatório do senador Plínio Valério e apontar aqui que ele convergiu, ele atendeu parte das emendas que foram colocadas na última aula. É uma aula aqui quase, né? Na última sessão. Por exemplo, havia um questionamento sobre... Eu agradeço, senador, porque eu amo ser professor. E se eu tô, em algum momento eu estou aqui proporcionando aos colegas algum ensinamento, a mola propulsora da minha vida é a educação. Só um minuto, senador, se isso foi no sentido de me ofender, não, eu me sinto extremamente lisonjeado. Foi elogioso. Eu quero assegurar a palavra. Na verdade, não era uma referência a Vossa Excelência, mas a aula foi um ato falho, porque eu também dou aula em faculdade, então às vezes eu cometi esse ato falho, mas deveria saber que isso fere a razoabilidade e a proporcionalidade. Só assegurar a palavra ao orador que está escrito. Eu queria pedir atenção. Nós vamos ter um momento onde todos vão poder deliberar no voto. Mas é bom ouvir as manifestações dos que apoiam e dos que não apoiam. Perfeito. Com a palavra do senador Sérgio Moro. Eu faço aqui o elogio porque ele atendeu parte das proposições que se opunham ao projeto. Havia uma preocupação com uma confusão com o crime de lavagem e o senador Plínio Valério acrescentou uma expressão num dos incisos do projeto, colocando para evitar qualquer espécie de confusão. Em relação a uma preocupação da pena excessiva, que poderia ser aumentado ao triplo, ele retirou essa medida e limitou ao dobro. E, no fundo, ao dobro já está na lei. Já está aqui na redação atual aumento de 1/3 ao dobro no parágrafo 4º do artigo 171. Então, não é nenhuma novidade, só tirou o aumento mínimo de 1/3 ao dobro e manteve ali
o dobro. Na verdade, o que a gente tem visto, infelizmente, é uma profusão desses crimes de estelionato, muitas vezes estelionato em massa, e que atinge principalmente pessoas idosas e pessoas vulneráveis. Quem não tem aí uma mãe jamais de idade, que muitas vezes é vítima desses crimes, de pequenos golpes por telefone, e normalmente, senador Plínio, esses golpes são de valor pequeno, mas atingem uma enormidade de pessoas, e às vezes pela situação até de dificuldade de compreensão do ocorrido, essas pessoas não procuram a polícia para fazer uma representação, ou às vezes a pessoa lesionada em R$100, eu não vou procurar a polícia, mas quando você vai ver, aquele indivíduo cometeu uma centena de crimes de pequeno valor, lesionando milhares de pessoas, centenas de pessoas. Por isso que eu, particularmente, já defendi isso, e não é uma questão pessoal, não, senador Fabiano, é só uma discussão do projeto. Particularmente, penso que nesse cenário de estelionatos em massa, que têm sido facilitados pelo fato do desenvolvimento dos meios digitais para esses golpes, a melhor solução é a gente não ter o condicionamento à representação. Em relação ao questionamento técnico, muito bem colocado pelo senador Fabiano, da preocupação como é que se define vulnerável, como é que se define idoso, o fato é que nós estamos fazendo uma lei, o senador Plínio, está fazendo uma lei alterando o Código Penal. E no 217 e seguintes, já tem a definição do que é vulnerável. Então, quando se coloca vulnerável no 171, é evidente que a interpretação sistemática vai trazer a definição de quem é vulnerável do 217, que é o menor de 14 anos ou pessoas com deficiência mental. Então, não existe esse problema técnico dentro aqui desse projeto. Mas o ponto fundamental, e aqui acho que tem razão, a ideia central do projeto do senador Plínio Valério, é que nós estamos vendo, como disse, uma profusão pelo avanço da tecnologia do crime de estelionato, atingindo centenas e milhares de pessoas. E as penas hoje do crime de estelionato do nosso código são modestas. E 2, o condicionamento a essa representação, que não é algo antigo, mas é uma novidade de 2019, a meu ver, aqui com todo respeito, foi um erro, um passo errado, porque acaba ignorando a vulnerabilidade das vítimas e muitas vezes esse caráter massificado da prática de estelionato, deixando muitas vezes a polícia ciente de golpes que atingem centenas de pessoas, mas manietada para tomar providências contra estelionatários profissionais. Então, é só essa ponderação. Eu adianto aqui, respeitando evidentemente o debate que teremos depois, posso mudar a minha opinião, mas por hora a minha posição é extremamente favorável aqui ao relatório, muito bem feito pelo senador Plínio Valério, que inclusive atendeu objeções colocadas na última sessão sobre esse projeto. Obrigado. Senhor presidente, só um minuto. Por gentileza, o colega, com todo respeito, ele está utilizando uma analogia em mala parte. Ele está pegando um crime de vulnerável que não tem nada a ver com estelionato para justificar o conceito de vulnerabilidade. Se o conceito de vulnerabilidade estivesse na parte geral, que são as chamadas normas penais não incriminadoras, tudo bem. Agora, como que você vai pegar um conceito de vulnerável para justificar o conceito de vulnerabilidade de um crime de estelionato? Não procede, eu só queria fazer esse registro, por gentileza. Só seguir a lista de oradores inscritos aqui, senador. O senador Cantarato não quer penalizar ninguém, eu quero pena branda. E eu quero penalidade máxima para quem enganar idoso e vulnerável. Traduzindo no português é isso. Não faça isso, senador. Não faça isso. Eu estou tentando contribuir. Que não serão cumpridas. Só estou tentando contribuir. O senhor já está alterando a pena de 1 a 5 para 2 a 6. Deixa eu continuar. O senhor está dobrando a pena. Eu quero todos os senadores tenham a prerrogativa legítima e amparada pelo voto de estarem aqui fazendo as suas manifestações. Eu queria só pedir paciência, que todos os senadores vão falar. Eu tenho uma ordem de inscrição e nós vamos deliberar a matéria. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Presidente, bom dia a todos. Quero parabenizar o relator Plínio Valério. Acho que as ponderações sobre a definição aí
de vulneráveis, que está sendo colocado em xeque pela revogação do parágrafo 5º do artigo 171. Isso é importante que esteja claro no texto também. Sempre sou a favor de quanto menos subjetividade para quem vai interpretar a lei na hora da sua aplicação, melhor. E só fazer uma ressalva com relação à discussão da dosimetria da pena, porque eu vejo muita hipocrisia também, senador Plínio, de pessoas que fazem um discurso de redução da pena, que isso não funcionaria, mas defendem, por exemplo, senador Marcos Duval, pessoas que estão presas por se manifestarem de forma democrática e sem violência, sendo acusadas de crime de ruptura do Estado Democrático de Direito, com possibilidade de pena de décadas. E aí está tudo bem. Aí a pena alta, ainda que equivocada, de forma equivocada, interpretada de forma equivocada, não tem problema. Então tem que haver algum nível de coerência nesse tipo de argumentação. E o que está sendo proposto aqui pelo relatório do senador Plínio não é nada de desproporcional a aumentar um pouco uma pena que hoje parece não estar sendo suficiente para inibir que esse tipo de crime aconteça cada dia com mais frequência, de uma forma inaceitável. É óbvio que o Congresso tem que se posicionar sobre isso. Então quero manifestar aqui o apoio ao relatório do senador Plínio Valério, apenas com essa ressalva que a definição conste do seu relatório e não haja revogação desse parágrafo 5º do artigo 171.